Crianças e adolescentes com dor no joelho. O que pode ser? Você tem dúvida? Acompanhe esse vídeo até o final, porque eu vou contar para vocês. Gente, uma queixa muito comum nos consultórios de pediatria ou ortopedia. Crianças e adolescentes com dores no joelho. Eu sou o Dr. Tanguy, sou médico ortopedista e há mais de 20 anos, gente, trabalho com qualidade de vida e bem-estar. E o grande objetivo desse canal é trazer dica, orientação para que você, sua família, seus amigos possam viver cada vez melhor. Se você não está inscrito, se inscreve, deixa o seu like no vídeo aí, compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa e vamos junto comigo, porque aqui é muita informação. Uma queixa muito frequente, gente, que a gente recebe no consultório. Crianças e adolescentes com dor no joelho. E aí a gente precisa fazer uma análise. Se foi só um entorse, se foi só uma pancada local, coloca um gelo e a maioria das vezes isso se resolve. Criança, gente, ele tem uma capacidade de recuperação muito boa. Porém, aquela criança que está queixando de dor com repetição, eu tenho que pensar em algumas doenças que podem acontecer. A primeira delas, e acontece muito em meninas, é chamado de instabilidade femoropatelar. Ou seja, não tem na frente do joelho, a gente tem um ossinho chamado patela, que antigamente a gente chamava ele de rótula. Então rótula ou patela é a mesma coisa. Algumas pessoas chamam a tramela do joelho. Pois é, do jeito que você chamar, você tem que entender aonde que é o problema. Então esse ossinho, principalmente relacionado a uma frouxidão ligamentar mais acentuada, esse osso ele é instável. Então, o que acontece? Quando essas pessoas elas fazem muita atividade que exige flexão do joelho, isso pode causar um movimento da patela, sendo que ela inclusive pode sair do lugar. A pessoa dobra o joelho de forma rápida e a patela sai para a parte lateral. Isso gera um susto muito grande, só que quando a criança ou adolescente estica a perna, a patela, a maioria das vezes, volta para o lugar. Se está tendo um quadro desse, tem que ser feita uma avaliação ortopédica adequada, mas a maioria das vezes isso é uma instabilidade femoropatelar. O segundo fator muito frequente que acontece é às vezes uma tendinite, ou seja, uma inflamação dos tendões do joelho, muitas vezes ocasionado por um trauma local ou até mesmo por sobrecarga. Aquelas crianças que são submetidas a um excesso de treinamentos pode ocasionar tendinite nas regiões, principalmente na parte anterior do joelho. Uma outra causa de dor frequente no joelho é o que a gente chama de doença de Osgood-Schlatter. Nome esquisito, né? O que é a doença de Osgood-Schlatter? Na parte da frente do joelho, especificamente embaixo da rótula, a gente tem um tendão chamado tendão patelar, que liga a rótula até uma parte óssea. Quando essa criança está sofrendo o seu período de estirão de crescimento, muitas vezes essa região, ela submetida a tração repetida, leva a uma inflamação dessa zona de crescimento, que começa a formar um carocinho no joelho. E aí o que acontece? Isso normalmente acontece em meninos, principalmente meninos muito ativos, que brincam muito, correm muito, pulam muito, principalmente aqueles jogadores de futebol. É muito frequente em jogador de futebol, porque eles têm arrancada, eles têm o chute que exige tração desse ligamento patelar. E aí ali começa a formar como se fosse um carocinho. E apesar de ter o nome de uma doença, chamada doença de Osgood-Schlatter, a maioria das vezes é uma doença autolimitada. Ou seja, quando tratado adequadamente, não precisa de cirurgia, não precisa de nada disso. O que acontece é que essa criança que brinca muito, que corre muito, ela queixa muitas vezes de dor na parte anterior do joelho à noite e o surgimento desse carocinho. Então, quando isso está em fase inicial, a maioria das vezes o uso do gelo local 20 minutos, depois você pode passar uma pomadinha, tipo de clofenaco, nimesulida ou um gel de arnica mesmo. Tem excelente resposta. Um outro fator é que a gente tem que diminuir a atividade física. Eu não vejo necessidade de parar completamente.
a maioria das vezes, eu evito as atividades de mais força, de arrancada, mas a gente pode manter a atividade evitando excessos. Outro fator que é importante, e se a criança está tendo dor com frequência, é fazer uma avaliação adequada. A gente faz um exame físico da criança, muitas vezes ela tem dor nessa parte anterior do joelho, e a gente pode fazer uma radiografia, que a gente consegue ver esse núcleo de crescimento mais fragmentado. A boa notícia que a gente tem é que depois que se encerra o período de crescimento, que na menina é em torno dos 12 aos 15 anos de idade, no menino dos 14 aos 16 anos de idade, e esse núcleo de ossificação, ele se consolida ali, se ossifica, a maioria das vezes não causa mais dor. Eu mesmo tive a doença de Osgood-Schlatter, eu jogava muita bola e eu tenho como se fosse mais altinho no meu joelho, mas sem trazer maiores consequências. Nos casos que você tem uma dor mais acentuada, pode ser necessário o uso de anti-inflamatórios, tá? Mas essa avaliação médica, especificamente para trazer tranquilidade aos pais e às crianças, ela é fundamental. O tratamento cirúrgico, raríssimas exceções, só quando pode acontecer um arrancamento desse tendão patelar, que é muito, muito raro. Graças a Deus, a maioria das vezes o tratamento conservador, ele resolve muito bem. Então, espero que esse vídeo tenha trazido orientações para vocês, tenha trazido alguma dica que você possa utilizar no seu dia a dia. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, deixa o seu like e vem junto, porque esse canal é para trazer orientação, trazer dica para que você, sua família, seus amigos possam viver cada dia melhor.